Você estava lá na prova para auditor fiscal, aplicada pela VUNESP, agora no ano de 2023, para auditor fiscal do município de São Paulo? Você fez aquela discursiva que falava sobre lucro não realizado, sobre aquisição, investimento de uma empresa sobre a outra? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui entre nós. Você ainda tem dificuldade? Você ainda se sente perdido na hora de resolver questões sobre coligação, controle, lucro não realizado, demonstração consolidada? Bom, nosso bate-papo é sobre isso. Hoje a gente vai corrigir a discursiva de São Paulo na prova para auditor fiscal do município. Meu nome é Vinícius Ferraz e eu tô aqui para te ajudar a quebrar a banca do seu concurso. Me siga no meu Instagram, Vinícius Ferraz _94, deixa um comentário, deixa like e segue o nosso canal, se inscreve no Quebra-Banca Contabilidade. Sem mais delongas, vamos a gente começar a falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, como eu disse, é uma questão sobre controle, coligadas, investimento de uma empresa sobre a outra, e vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. A gente tem uma companhia Alfa que adquiriu 40% do patrimônio líquido da companhia Beta. Bom, a primeira pergunta a se fazer é: essa companhia Alfa passa a ser uma controladora, passa a ter uma relação de coligação com essa empresa, ou então não? É uma mera investidora, do modo que eu não devo aplicar o método de equivalência patrimonial e manter como custo. E aí, galera, é isso que a gente precisa decidir de primeiro momento. Para decidir, a gente precisa primeiro se atentar a alguma coisa. A companhia Alfa já possuía algum percentual da companhia Beta? Ela já tinha algum patrimônio líquido? Lendo a questão aqui, a gente percebe que não. Bom, então a gente vai ter que utilizar alguns fundamentos teóricos, né, algumas normas, e a primeira norma que a gente vai utilizar é a 6404, tá? As normas que vão dizer sobre coligação é 6404, principalmente, tá? 6404 e o CPC 18. O CPC 18, nesse momento da gente identificar a influência significativa para a gente poder determinar uma coligação, ele tende a ser um pouco mais profundo do que a 6404. Mas para fins de nossa questão aqui, a gente pode utilizar a 6404 sem nenhum problema. Vamos lá, olha só. Artigo 243 diz o seguinte: o relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações. Tudo bem. São coligadas as sociedades em que a investidora tem influência significativa. Afinal, o que é a influência significativa? É aqui que o parágrafo 4 vai dizer: considera-se influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões políticas sem controlar. Ou seja, não há uma relação de controle, o que quer dizer o seguinte: essa sociedade que foi investida, ela tem um outro controlador, uma outra empresa ou outro grupo de pessoas, grupos de entidades, que vão tomar as decisões daquela companhia. Isso é muito importante para a gente fazer o elo do lucro não realizado. Ela tem um controlador que não é essa empresa coligada. Maravilha. E quando que eu posso presumir a influência significativa? E é isso que a gente vai usar para essa questão. É presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20%. Maravilha. A gente sabe que a nossa companhia Alfa comprou 40% da Beta. Ou seja, eu já posso presumir, a lei me permite isso, que eu tenho aqui uma relação de coligação. Maravilha. Vem cá, e o que é o controle? E aí o CPC 36 vai dizer o que é o controle para a gente saber se é uma controlada ou não. Vinícius, por que você está dando tanta volta para decidir se é controle ou se é coligação? Porque isso vai fazer a diferença na hora do trabalho com o lucro não realizado. Tá bom? Então o que é o controle segundo o CPC 36? O investidor, independentemente da natureza do seu envolvimento com a investida, ele é controlador avaliando se controla a investida. Olha o que o item 7 vai dizer. Ó. Assim, o investidor controla a investida se e somente se o investidor possuir todos os atributos a seguir: poder sobre a investida, exposição aos direitos e riscos e retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida, e o poder de utilizar isso, que seria o item C, que acabou ficando de fora aqui, o poder de utilizar esse controle para tomar as decisões da entidade. Maravilha. Dito tudo isso, vamos sem mais delongas resolver a nossa questão.
Quando eu pego uma questão de relação de controle, de compra, eu gosto de fazer um breve resumo na minha folhinha aqui. Então, eu sei que a Alfa comprou 40% de beta por 1,5 milhão, 1,5 M, tá? 1,5 milhão. Maravilha. Sabe-se que em 31, isso daqui em 02 do 1. Sabe-se que em 31 do 12, o patrimônio líquido da companhia beta era de 3 milhões, ou seja, o patrimônio contábil, o PL contábil, deixa eu botar aqui de outra cor, o PL contábil, que eu chamo aqui de PLC, era igual a 3 milhões. E o PL justo, agora se liga no linguajar que eu vou utilizar, os ativos líquidos identificáveis eram 3 milhões e meio. Os ativos líquidos identificáveis eram 3 milhões e meio. Maravilha. Então, os ativos líquidos identificáveis era igual a 3,5 milhões. Bom, a gente já consegue perceber de cara que há uma mais-valia, ou seja, o PL justo, os ativos líquidos identificáveis, ou seja, ativo a valor justo menos passivo a valor justo, é igual, né, a 3,5 milhões, que excede o PL contábil em 0,5 milhão, porque há uma mais-valia. A própria questão vai me dizer de onde vem essa mais-valia. Olha só, se deu em virtude de terrenos pertencentes à companhia beta. Maravilha. Então, quer dizer, esses terrenos têm um valor justo maior do que o valor contábil. Por isso surge essa mais-valia. Tudo bem. A companhia beta vendeu para a companhia alfa, então essa segunda parte aqui vai se tratar já da letra B. Eu quero resolver primeiro a letra A, tá? Qual é o tratamento contábil nessa primeira transação aqui de compra? Para isso, a gente precisa calcular tudo certinho. A gente precisa calcular o goodwill, se houve goodwill ou compra vantajosa. A gente precisa calcular a mais-valia e a gente precisa calcular quanto de fato foi para a participação da empresa. Maravilha. Quem acompanha o canal sabe que a gente tem uma fórmula completa para o goodwill e é essa fórmula que eu vou utilizar. Maravilha. Vamos fazer essas continhas aqui. Primeira conta que eu vou fazer é o goodwill. Galera, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que eu vou poder usar a fórmula tradicional do goodwill nessa questão aqui? Bom, qual é a variação que tem na fórmula de goodwill? A participação dos não controladores. A questão fala alguma coisa sobre a participação dos não controladores? Não fala nada. Quando a questão é silente quanto a esse aspecto, eu assumirei, eu presumirei de que a participação dos não controladores é em cima dos ativos líquidos não identificáveis. Por que tudo isso? Por conta da verdadeira fórmula do goodwill. A verdadeira fórmula do goodwill, ela vem com o valor pago e a participação dos não controladores que podem ser sobre os ativos líquidos identificáveis ou então sobre o valor justo na data de aquisição, que é o valor justo que o próprio comprador está adotando para aquela transação livre em condições de mercado. Então é isso que varia. O que eu vou fazer aqui para calcular esse goodwill? Eu vou calcular na fórmula antiga. Tá? Eu vou calcular ele na fórmula antiga, não, desculpa, eu vou calcular na fórmula verdadeira, para vocês poderem entender, e depois eu vou calcular na fórmula tradicional, na fórmula que dá certo para 90% das questões. Então qual foi o valor pago? Primeira parcela aqui da verdadeira fórmula. Valor pago. O valor pago foi 1,5 milhões. Segunda coisa que eu tenho que somar aqui, a minha participação anterior. Qual é a participação anterior do meu comprador, da companhia alfa? 0. Ele não tinha nenhuma participação anterior. Logo, 0. Essa participação anterior tem que ser calculada em valor justo do que o próprio comprador está assumindo agora. Se houver qualquer diferença aqui, essa diferença vai para a receita, tá? A depender de alguma coisa, pode ir também para o resultado abrangente, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Além disso, eu tenho que vir para a minha participação dos não controladores, que aí é que eu vou decidir se é no ativo líquido identificável ou não. Como a questão foi silente, eu vou utilizar os ativos líquidos identificáveis. E os ativos líquidos identificáveis é de 3,5 milhões. Quantos porcentos tem os não controladores? 60%. Porque
Se a companhia alfa comprou 40%, os não controladores têm 60%. Maravilha. Então é isso que eu vou calcular, 60% em cima de 1,5 milhões. Desculpa, em cima de 1,5 milhões não, em cima de 3,5 milhões. 60% de 3,5 milhões, vamos puxar nossa calculadorazinha aqui, tá? Só para a gente não ter nenhum erro com conta. Não é a intenção. Então, 3.500, fazer um arredondamento aqui, vezes 0,6, eu vou ter 2.100, tá? 2,1 milhões. E eu vou subtrair todas essas parcelas do meu ativo líquido identificável, do meu valor justo, tá? Dos meus ativos líquidos identificáveis. E aí eu vou identificar se eu tenho um goodwill ou uma compra vantajosa. Maravilha. Os meus ativos líquidos identificáveis somam um montante de 3,5 milhões. Maravilha. 1,5 mais 2,1, deixa eu mudar de cor aqui, a gente vai ter um valor de 3,6 milhões. Menos 3,5, a gente vai ter um goodwill, valor positivo, né? Goodwill, se não seria uma compra vantajosa, de R$100.000. Maravilha. Ah, como é que eu calcularia na fórmula antiga? Muito simples. Eu pegaria simplesmente o valor pago, 1,5 milhões, menos a porcentagem em cima dos meus ativos líquidos identificáveis, 3,5. Perceba que como a questão foi silente e vai ficar em cima dos ativos líquidos identificáveis, eu não sou obrigado a usar a fórmula completa. Eu gosto sempre de utilizar a fórmula completa para trabalhar esse aspecto e não cair em nenhuma pegadinha. Mas quem costuma fazer esse tipo de pegadinha é a FGV. Bom, 40% de 3,5 milhões, vamos puxar novamente a calculadora. Então, 3.500 que eu multiplico 0,4, 1.400. Então, eu vou ter 1,5 milhões menos 1,4 milhões. E eu chego a 100 mil também. Maravilha. Agora, nós temos que calcular a nossa mais-valia. A mais-valia que vem do terreno e que tem que ser aplicada a porcentagem que eu comprei, é simplesmente 40% da diferença dos ativos líquidos identificáveis, né, do PL ao valor justo, que é 3,5, menos o PL contábil, que é 3,03 milhões. Beleza? Então, 40% aí de 500 mil, que vai dar 200 mil, se eu não me engano, né? 40%, 200 mil. Então, eu tenho 200 mil referentes à minha mais-valia. Então, qual é o tratamento contábil? E a pergunta da letra A é: qual é o tratamento contábil da companhia alfa pela transação? Bom, ela vai ter que reconhecer um crédito, que é a origem, tá, dessa aplicação. A aplicação é no investimento da Beta. Esse crédito, a questão não falou para mim se essa compra foi à vista ou não. Então, eu, numa situação de prova, assumiria que foi uma disponibilidade, ou então explicaria isso, falaria com tranquilidade, eu falaria: olha, a questão foi silente em relação à origem desse investimento, portanto, assumirei que é disponibilidade, ou então podendo ser disponibilidade, ou então um financiamento, um empréstimo, enfim. De toda forma, eu acho que não tem necessidade de complicar nada disso, dá um crédito em disponibilidade e vamos para cima, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, vamos pegar uma folha aqui mais limpinha, né? E a gente vai fazer aqui o crédito. Primeiro crédito. Crédito em disponibilidade. Quanto saiu da empresa? 1,5 milhões. Eu vou botar aqui 1.500.000. Maravilha. Desse 1.500.000, eu tenho uma parte referente ao meu goodwill. Por que eu tenho que separar o goodwill? Eventualmente, se essa empresa adquirir o controle e tiver que fazer uma demonstração consolidada, esse goodwill vai para o ativo intangível. Então, eu tenho sempre que separar. Claro que sinteticamente, eu vou dar um crédito de disponibilidade e um crédito de investimento no meu ativo não circulante. Eu posso mostrar aqui participação na companhia Beta e tudo mais, né? Eu vou fazer isso com 1,5 milhão.
Agora, como a gente está numa questão discursiva, eu tenho que mostrar também analiticamente. Eu vou fazer isso aqui na folha de papel, dar um débito, um crédito? Não, eu vou ter que explicar com a linguagem portuguesa, com a língua portuguesa, como é que isso é feito. E eu explico para vocês como que eu escreveria isso numa prova. Tá bom? Então, um débito de goodwill, tá? De 100 mil. Um débito de mais-valia do terreno, no valor de 200 mil, e um débito de participação, né, no PL contábil. Uma participação no meu PL contábil no valor de 1.200.000. Se você pegar e fazer a conta de 40% de 3 milhões, tem que dar 1.200.000. É uma prova real que você pode fazer durante a prova, para saber se você fez certinho o cálculo do goodwill e da mais-valia. Então, 0,4 que eu multiplico 3 mil, eu vou ter 1.200, né? 1.200.000. Maravilha. Como que eu falaria? Aqui já está respondido a nossa letra A. Como que eu escreveria isso na letra A? Primeira coisa que eu faria, eu não sou um exímio escritor, então eu gosto de utilizar alguns artifícios. Eu colocaria assim, eu repetiria essa frase, o tratamento contábil na companhia Alfa pela transação ocorrida no 02 do 1 de X2 é o seguinte: lançamento a crédito em disponibilidade, não entraria naquele detalhe, a questão não falou nada, se botaria em disponibilidade sem nenhum estresse. Lançamento a crédito em disponibilidade com contrapartida de débito em investimento no ativo não circulante, como participação da companhia Beta, ambos no valor de 1,5 milhão. Isso sinteticamente. Porém, analiticamente, deve-se reconhecer um débito referente a um goodwill de 100 mil reais, um débito referente à mais-valia do terreno, o débito em mais-valia referente ao terreno, e assim por diante. Bom, dito isso, vamos para a nossa letra B para a gente poder resolver e finalizar essa questão. Bom, o tratamento contábil da companhia Alfa pela compra da mercadoria em 5/8. No decorrer dos negócios durante o ano de X2, a companhia Beta vendeu para a companhia Alfa. Foi uma venda upstream, ou seja, da investida para a investidora, pelo valor de 200 mil a prazo. Essas mercadorias estavam registradas em Beta pelo custo de 150 mil. Como é que a gente faz para calcular? Eu já fiz isso algumas vezes aqui no canal e eu gosto sempre de usar uma tabela bem simples para a gente já consolidar aqui mais ou menos uma DRE. A gente faz aqui receita, a gente faz aqui custo em sentido amplo, né? E chega num lucro, tá bom? Sempre que eu faço essa tabela, deixa eu puxar para fazer numa folha em branco, que eu acho que vai ser melhor. Então eu boto aqui receita, custo, lucro. Vou puxar mais para baixo. Receita, custo, lucro. Fiz a tabela. Sempre eu vou colocar a primeira companhia que vende, companhia Beta. Depois a companhia que compra, companhia Alfa. Depois eu boto por último um consolidado. Não há necessidade de colocar consolidado nesse caso, porque não há que se falar em consolidado. É uma relação de coligação. Coligação não tem demonstração consolidada, a demonstração consolidada é para controle. De toda forma, vamos seguir aqui o nosso trabalho. Eu vendi por 200 mil, tive um custo de 150, então eu tive um lucro a princípio de 50. Porém, a gente sabe que parte vai ser não realizado. Maravilha. Depois disso, a companhia Alfa vendeu 80% para fora do conglomerado, para fora dessa relação de coligação, para terceiros. 80%. Ou seja, eu sei que 80% desses 50% foi realizado. Então eu tenho aqui, eu posso fazer uma divisão de 20% de lucro não realizado e de 80% de lucro realizado. Maravilha. A pergunta da questão é: qual é o tratamento contábil em companhia Alfa pela compra? Ora, ela vai reconhecer na sua demonstração individual, normalmente, ela vai reconhecer um débito em estoque
e um crédito de fornecedores a pagar. Normal. Por que eu sei que é fornecedores a pagar? Porque a questão diz aqui que foi a prazo, tá? Então, normalmente. Já na letra C, que ela pede aqui o resultado de equivalência patrimonial, aí sim é que eu vou trabalhar com o lucro não realizado. Mas para isso, vamos utilizar o ICPC, a interpretação técnica ICPC 09, porque ela vai dizer para mim como que eu devo tratar os lucros não realizados em uma relação de coligação, diz também sob controle. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se eu tenho uma relação de coligação, repito isso para vocês, eu tenho uma relação que eu tenho uma investida que tem um outro controlador. Se eu tenho um outro controlador, isso significa que dentro do lucro não realizado, há uma parte que foi de fato realizada. Afinal de contas, eu não tomo a decisão de compra pela minha empresa investida. Quem toma essa decisão de compra é o controlador. Então tem uma parte que foi para os controladores, que é lucro. Quer ver? Nas operações de venda da coligada para sua investidora, os lucros não realizados por operação de ativos ainda em poder da investidora, então, ó, na venda de coligada, os lucros não realizados ainda em poder da investidora ou de suas controladas devem ser eliminados da seguinte forma: para o cálculo do valor de equivalência patrimonial do lucro da investida é deduzida a integralidade do lucro que for considerado como não realizado pela investidora. Por exemplo, vamos lá para entender por esse exemplo aqui. A coligada D obteve um lucro de 800 mil, dentro dos quais 300 mil de lucro, já líquido de tributo da operação de venda para investidora de bem, que ainda está no ativo da investida, é de operação de venda para investidora. Então, 300 mil é de operação de venda para investidora. Assim, a investidora C não deve reconhecer a parte que lhe caberia de 30% sobre o lucro de 300 mil da operação sobre a coligada, por não estar realizado, aplicando a equivalência de 30% sobre o restante. 800 mil menos 300 mil vezes 30%. Os demais 90 mil, 30% de 300 mil, serão reconhecidos à medida que for vendido. Conclusão da história. Observe-se que esse tratamento automaticamente reduz o saldo contábil. Conclusão da história. Quando se trata de uma coligada, eu não vou tirar o lucro não realizado completo, que eu tiraria dentro de uma relação de controle. Eu vou tirar proporcionalmente a minha participação na minha coligada. Ou seja, na hora de eu realizar o cálculo do método de equivalência patrimonial, eu vou ter que tirar a parte do lucro não realizado proporcional à minha participação, porque a outra parte foi para pessoas, para entidades que não fazem parte do grupo, o de fato controlador da empresa. Então, na hora de calcular o meu MEP, deixa eu dar uma apagada aqui, na hora de calcular o meu MEP com relação de coligação, eu vou ter que pegar, bom, eu sei que teve a companhia Beta durante um ano teve 800 mil de lucro, então eu vou ter que calcular o MEP, a participação de 800, que eu vou ter que multiplicar por 40%, que é a minha participação, certo? Só que eu também tenho que tirar o meu lucro não realizado, que é de quanto? 20% de 50. 20% de 50 dá 10 mil. Eu tenho que tirar 10 mil, só que esse 10 mil também tem que ser porcentalizado, ele também tem que ser proporcional. Então ele também tem que ser percentual. Para calcular esse MEP, eu posso, por exemplo, pegar esse 40% e botar em evidência, né? 40% que multiplica 800 mil menos 10 mil. Vamos fazer na calculadora para a gente não ter nenhum erro de cálculo. Então eu tenho 40% de 790 mil. 790 mil que eu multiplico por 40%. Logo, o meu MEP, nessa relação aqui, meu MEP não, meu ganho de equivalência patrimonial, né? Meu ganho de equivalência patrimonial é de 316 mil. Não é isso? 316 mil. É, isso mesmo, 316 mil. Maravilha. Então, o resultado de equivalência patrimonial reconhecido, como que eu escreveria? Desse jeito.
repetiria o que está escrito no enunciado, o resultado de equivalência patrimonial reconhecido pela companhia alfa em virtude da apuração do lucro da companhia beta foi de 316 mil, tendo em vista a coligação e tendo em vista que eu devo retirar os lucros não realizados, que foram no montante de 20% de 50 mil, foram no montante de 10 mil, eu devo retirar proporcionalizado, tendo em vista que há os controladores que de fato compraram aquela mercadoria e que de fato eu posso reconhecer como lucro. Eu escreveria algo nesse sentido, claro que sem repetir todas essas palavras de fato, com um pouco mais de calma, mas esse é meu método. Eu repito o enunciado e venho na explicação. Tá bom, galera? A gente fecha aqui hoje com essa questão muito boa, tá muito tranquila para quem está acostumado a fazer FGV. Eu acho que a VUNESP pegou até leve, foi bem tranquilo. Não que a prova de auditor fiscal de São Paulo estivesse fácil, não estava difícil. A gente teve uma discursiva de auditoria que veio num tema não tão explorado, né? A partes relacionadas, que não costuma cair tanto, com mínimo na discursiva, então foi uma prova muito difícil, mas em se tratando de contabilidade não foi uma prova tão difícil assim para quem já está acostumado a trabalhar com a FGV. Bom, espero ter ajudado a elucidar essa questão. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Não deixa de curtir, de fazer comentários se você teve dúvida e de me seguir nas redes sociais. Um abraço e vamos quebrar as bancas do nosso concurso.